E antes da gente passar a palavra para o Emanuel para ele trazer o destaque dessa área do conflito entre Rússia e Ucrânia, nós vamos acionar o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, que faz um resumo dos principais destaques do conflito e também um resumo da Europa. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. A guerra na Ucrânia, que segue quase em seu 10º mês, passa por momentos de grande adversidade. Enquanto o frio ele se torna cada vez mais intenso aqui na Europa, 0 graus aqui em Munique, onde vos falo, na Ucrânia, temperaturas negativas, neve frequentemente e a falta da energia, do aquecimento e da água, bens tão essenciais para a população civil. Nesse momento, o presidente Biden, quando se encontrou com Macron nos últimos dias, disse que poderia vir a conversar com Putin se fosse possível negociar o fim dessa guerra. Mas nós vemos que o Kremlin não admite conversar com a Ucrânia enquanto Zelensky e o seu governo continuarem comandando o país por considerar exatamente o governo de Zelensky extremista. Nós sabemos que esse impasse também foi colocado pelos próprios ucranianos que dizem que quando Putin for presidente não tem conversa e que eles não vão abrir mão de nenhum centímetro do seu território. O presidente Putin, através do porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, disse que todas as condições colocadas pelo Ocidente devem mudar e exatamente a postura do Ocidente deve ser diferente caso o desfecho dessa guerra seja querido tanto pelo lado ucraniano, tanto pelo lado do Ocidente, que tem sofrido bastante com todas essas questões relacionadas à energia elétrica, e nós sabemos que a Europa tem pagado altos preços perante isso. Ao mesmo tempo, nós vemos que o porta-voz da presidência da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, disse que foram cerca de 10.500 a 13.000 soldados ucranianos que morreram durante esse período de guerra. O número ainda não é bastante preciso e também não foi confirmado pelas forças da Ucrânia, mas nós sabemos que outros órgãos de inteligência, como os americanos, contabilizaram cerca de 50.000 mortos para o lado ucraniano, entre civis e militares, assim como os russos, para o lado dos russos, cerca de 100.000 soldados. Lembrando que na ativa os ucranianos têm cerca de 200.000 soldados e os russos quase 1 milhão. E proporcionalmente, então, haveria uma diferença, mas como sempre é importante mencionar que esses dados não foram oficialmente vistoriados, não são divulgados por algum órgão jornalístico ou militar independente, e há sempre essa guerra de narrativas que cerca toda a guerra na Ucrânia durante esse período bastante conturbado que o continente vive, que o país vive. Com certeza nós continuaremos aqui passando para vocês todas as atualizações, lembrando que as conversas diplomáticas em ambos os lados estão paralisadas desde o mês de março e o presidente Putin, assim como o presidente Zelensky, tem seguido pela vertente militar, seja através dos apoios que tem tido do Ocidente, a Ucrânia, seja através do seu forte arsenal bélico no caso da Rússia, ou através também das sanções econômicas que nós sabemos que tem colocado a Rússia em uma posição difícil, principalmente quando as reservas de ouro e de dólar acabarem o ano que vem. Como sempre, todas as atualizações relacionadas à geopolítica e também toda a questão europeia nós traremos aqui para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Manuel Pessoa, o Luca Bassani traz um ponto muito interessante, que é esse que nós vínhamos batendo nos 9 meses, né? Ou seja, o campo da diplomacia. Muito se falou sobre isso, em aparecer uma figura no mundo capaz de servir como mediador desse conflito. Isso não aconteceu e realmente a diplomacia, ela escorreu pelas mãos como se fosse água. Num país moderno, com todos os riscos que nós temos de uma guerra nuclear, envolvendo tantos agentes, ou com esse mapa tenso na geopolítica internacional, a gente não consegue, ou seja, OTAN, ninguém conseguiu se apresentar como mediador? William, tínhamos 3 pessoas que deveriam ter sido mediadoras desse conflito, tá? O presidente dos Estados Unidos, que não foi mediador do conflito por uma razão muito simples. O complexo militar industrial americano, o complexo industrial militar americano, ele está lucrando muito com essa guerra, que afinal de contas os Estados Unidos enviam armamentos para a Ucrânia continuamente. Então, nesse momento, as pessoas que bancam as campanhas a deputados e senadores nos Estados Unidos, empresas militares muito ricas, elas não têm interesse que essa guerra pare. Então, o presidente americano não desempenhou o papel de mediador. O chanceler da Alemanha deveria ter sido um mediador. Contudo, com um sentimento fortíssimo da população europeia
de bancar a Ucrânia, e nós tivemos as eleições, temos eleições sempre na Europa, governos caem rapidamente com votos de desconfiança. Você tem que o governo alemão tem medo de se colocar numa situação em que possa ser visto pela sua população como não dando apoio incondicional à Ucrânia, porque aí o governo pode cair. E o terceiro aí é o presidente da China, o Xi Jinping, que efetivamente prefere deixar a coisa se desenrolar. Só recentemente manifestou-se em documento contra a guerra da Ucrânia, mas de uma maneira efetivamente não muito intensa, porque para ele é interessante ver como as potências ocidentais reagem, como a economia desses países se comporta com as sanções e como a economia da Rússia se comporta com as sanções, porque a China poderia ser próximo alvo de sanções do Ocidente se a China invadir Taiwan. Então, para a China, quanto mais essa situação na Ucrânia, esse impasse acontecer e mais caro custar aos países ocidentais, mais difícil que os países ocidentais consigam impor grandes sanções à China se a China invadir Taiwan. Bom, vamos trazer um tema importante hoje, porque teve uma conversa com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, nesta sexta-feira, com o presidente russo Vladimir Putin. Disse que os ataques maciços da Rússia às infraestruturas de energia da Ucrânia são necessários e inevitáveis. Putin ainda ressaltou o que classificou como postura destrutiva do Ocidente em apoiar o governo ucraniano. Durante a conversa telefônica de 1 hora entre os dois, Scholz pediu ao presidente russo que encontre uma solução diplomática o mais rápido possível, o que envolve a retirada das tropas russas. O Kremlin não está disposto a retirar o exército russo do território ucraniano. Retirar a tropa russa do território ucraniano é admitir uma derrota e aí Putin se fragiliza e não consegue se manter no poder? William, engraçado, a gente falou mais cedo hoje de negociação, vou falar de novo em negociação. Tem uma coisa em negociação que a gente chama de chicken game, né? Que é, como os americanos falam, ver quem pisca primeiro. É tipo racha, né? Os dois carros, um indo na direção do outro para ver quem puxa para o lado primeiro. Então, eles não têm coragem de serem os primeiros porque seriam vistos como fracos. Da mesma forma, os russos não querem ser os primeiros a retirarem as tropas, para não serem vistos como fracos e o Putin não perder apoio doméstico, e o Zelensky não quer ser o primeiro a ceder, porque do contrário ele também perde apoio doméstico. Então os dois estão numa situação em que ambos precisam, por conta de seus públicos domésticos, manter as suas posições da maneira como estão. E além disso, se os russos retiram as tropas, os ucranianos vão colocar muito armamento ocidental ali, com doações, vendas, né, dos americanos e dos britânicos, algumas doações, algumas vendas, e seria difícil depois para os russos se quiserem retomar esse território. Então os russos não vão ceder por vários motivos muito claros e os ucranianos não aceitam perder o território também por conta da política doméstica. Ô, Emanuel, você não acha que nós falamos pouco sobre o papel da igreja, da religião nesse conflito? Porque a gente no início chegou a tocar um ponto ou outro. A gente tem, por exemplo, hoje na Ucrânia, a Ucrânia proibiu nessa sexta-feira a realização de atividades de organizações religiosas filiadas aos centros de influência na Rússia. O governo do Volodymyr Zelensky suspeita que a igreja ortodoxa ucraniana esteja promovendo visões pró-Rússia e que alguns padres possam estar colaborando ativamente com os russos. O Serviço de Segurança disse que os agentes já avaliaram mais de 350 igrejas no país. Mais de 50 pessoas passaram por profundas entrevistas de contra-espionagem, incluindo com o uso de polígrafo. As buscas revelaram literatura pró-Rússia, que é usada durante estudos em seminários e escolas paroquianas, inclusive para a propaganda do mundo russo. Mas não existe um vínculo muito forte entre o povo ucraniano e o povo russo e o papel da Igreja Ortodoxa nesse conflito? É que, William, boa parte da população ucraniana é etnicamente russa, tá? Inclusive falando russo no seu dia a dia, no seu cotidiano. E essa parte da população mais concentrada ao leste da Ucrânia tem majoritariamente como religião a religião ortodoxa, o cristianismo russo, né? E que é o cristianismo ortodoxo. E a porção que está ao oeste, né? A porção mais ao oeste da Ucrânia, ela tem uma predominância católica e uma população etnicamente ucraniana. Então, quando você faz essa proibição da Igreja Ortodoxa, você está, na verdade, talvez até mesmo ferindo o direito de culto de uma parte considerável da população ucraniana. Contudo, é fato de que é possível, provável, e existem vários casos documentados
de que realmente pregadores da Igreja Ortodoxa, que é submetida à autoridade do patriarca em Moscou, estariam sendo colaboracionistas contra o governo da Ucrânia. Então, o governo da Ucrânia agiu nesse sentido. Bom, e aí você tem, nós chegamos a falar, sempre com a observação da Rússia, em função da participação da OTAN e dos Estados Unidos nesse conflito. É uma guerra por procuração, porém, a Rússia acusa os Estados Unidos de uma mobilização fornecendo armas, equipes de inteligência, equipes operacionais, o que acaba aumentando a tensão. A primeira-ministra da Finlândia, a Sanna Marin, afirmou nesta sexta-feira que a guerra na Ucrânia demonstra fragilidade europeia. A líder do país vizinho da Rússia disse que a Europa não é capaz de enfrentar Moscou sozinha. Numa avaliação que ela chamou de brutalmente honesta, Sanna também declarou que o governo dos Estados Unidos tem sido crucial no fornecimento de armas, recursos e ajuda humanitária a Kiev para conter os avanços russos. Esse pronunciamento da primeira-ministra, ele só assina a acusação da Rússia de que os Estados Unidos estão operando em território ucraniano? Sim, William, os americanos estão operando em território ucraniano, mas não diretamente, através da venda de armas. Os americanos resgataram, o programa que eles tinham na Segunda Guerra Mundial de venda e empréstimo de armamentos para a Ucrânia. Eles resgataram o mesmo programa que eles usaram para financiar a venda de armamentos para a Europa na Segunda Guerra, e isso, evidentemente, conta com o apoio do complexo militar industrial americano, que é um agregado de indústrias poderosíssimo nos Estados Unidos, que financia muitos congressistas, é um grande lobista, é um grande doador para campanhas eleitorais, e é por isso que, efetivamente, os Estados Unidos se engajam com tanta força nesse fornecimento de armamentos. E também, claro, a Europa não tem uma indústria armamentista tão desenvolvida quanto a América, e isso faz com que os Estados Unidos estejam se aproveitando do momento, tanto para enfraquecer a Rússia, forçando a Rússia a gastar munição, perder homens, ficar desmoralizada, quanto os Estados Unidos estão lucrando com a obrigação da Ucrânia de, no futuro, pagar por esses armamentos. Bom, e a gente falou sobre o surgimento do ataque terrorista, em função do conflito. Depois, inclusive, de uma série de cartas-bomba que foram enviadas para diversos locais na Espanha, incluindo a Embaixada da Ucrânia em Madrid, agora pacotes ensanguentados foram encaminhados para as embaixadas ucranianas na Hungria, Holanda, Polônia, Croácia, Itália, contendo, sabe o quê? Óleos de animais. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia nesta sexta-feira. Isso preocupa, porque a gente está falando em atos isolados, ou seja, são células que estão se espalhando e isso é fruto de um ódio, de um conflito, um pós-conflito. E o maior problema aí é que o terrorismo, ele gera um medo nas pessoas completamente irracional e muitas vezes desproporcional ao tamanho da ameaça. Eu mesmo tenho um exemplo que aconteceu comigo em 2012, ou foi 2013, eu fui cogitar uma proposta de emprego para mim para trabalhar em Erbil, no Iraque, região do Kurdistão do Iraque. O salário era sensacional e eu realmente, na época, cogitei. Mas pessoas próximas apelaram para mim desesperadamente que eu não fosse, porque ocorriam atentados terroristas na região. Só que se nós olhássemos, William, as estatísticas de forma nua e crua, o número de pessoas que morriam em Erbil pelo número de 100 mil habitantes, incluindo com os atentados terroristas, era menos de 1/3 do número de pessoas que eram assassinadas lá no ano de 2012, 2013, na cidade que eu vivia, Fortaleza, no Ceará, que era um número superior a 50 mil pessoas, 50 homicídios por cada 100 mil habitantes. Então, o número de pessoas em Erbil, Iraque, que morriam, eram assassinadas ou sofreram com atentados terroristas era muito menor. Contudo, o fato desses atentados serem ataques terroristas gerava um medo tão grande nas pessoas que irracionalmente elas raciocinavam que Erbil fosse mais inseguro do que Fortaleza, o que não era verdade. Então esses ataques, eles têm muito mais, essas cartas, têm muito mais a intenção de espalhar o medo do que qualquer outra coisa, deixando as pessoas receosas de que algo possa acontecer. E o medo, ele é paralisante.